Olá pessoal, o meu nome é Wanderson, eu sou aluno do sexto período de Ciências Contábeis da UEA e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o custeio por absorção. Vamos lá? Imagine que você alugou uma fábrica para fabricar um determinado produto por R$ 23.000 por mês. Esse aluguel é considerado um custo fixo indireto. Imagine que essa fábrica que você alugou, ela fabrique dois produtos, a viga de perfil I e a bobina de chapa fina. A pergunta que fica no ar: como distribuir esse custo indireto nos produtos fabricados? Qual critério adotar? E os outros custos indiretos, como alocar nesses produtos? O custeio por absorção leva em consideração todos os custos para fabricar um determinado produto, por exemplo, matérias-primas, mão de obras e os custos indiretos de fabricação para fabricar um produto. Além disso, o custeio por absorção é o único aceito pela legislação fiscal brasileira, regido pela Lei nº 6404 de 1976. Então, pessoal, antes de começar a entender um pouco mais sobre o custeio por absorção, a gente tem que entender bem o que são custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos eles são mais perceptíveis na cadeia produtiva, são mais fáceis de identificar e distribuir na produção de determinado produto. Você sabe quanto gastou de produto de custo direto na fabricação de determinado produto. Já os custos indiretos, eles são mais difíceis de perceber na cadeia produtiva. Eles não são tão evidentes nos produtos. Por exemplo, a manutenção das máquinas. Você sabe quanto cada produto levou de manutenção das máquinas? Ou então energia elétrica. Você sabe quanto foi gasto de energia elétrica para fabricar cada produto? Então, pessoal, quando a gente leva em consideração os custos diretos, eles são mais fáceis de identificar. Por exemplo, o minério de ferro é um custo direto para fabricar o perfil viga I e a bobina de chapa fina. Mas a manutenção das máquinas, a energia elétrica, o aluguel, não é possível você saber ao certo quanto cada um gastou. E aí é necessário fazer um rateio, uma distribuição, uma divisão para saber quanto cada produto gastou de custos indiretos. Mas como é feito esse critério de rateio? O critério de rateio deve ser feito pelo gestor da fábrica, pelo gestor da empresa que produz. De que maneira? Ele pode fazer o critério de rateio principalmente por três formas: pelo volume de produção, pela mão de obra, ou seja, o número de horas trabalhadas para fabricar cada produto, e pelo consumo de matéria-prima. Porém, esse critério de rateio ele é um sério problema, porque se o gestor não tiver um conhecimento sobre qual critério de rateio ele utilizar no custeio por absorção, ele pode estar calculando errado os custos indiretos da produção da fábrica que ele trabalha ou da fábrica que ele é dono. Vamos para um exemplo do cálculo do custo dos produtos através do custeio por absorção. Mas primeiro, a gente tem que dividir
em 3 fases iniciais. A primeira fase é separar os custos das despesas. As despesas vão direto para a demonstração de resultado do exercício. A segunda fase é separar os custos diretos e os indiretos, alocar os custos diretos nos produtos. E a terceira fase é alocar os custos indiretos a partir do critério de rateio definido pelo gestor da empresa. Então, vamos voltar na nossa empresa que fabrica vigas de aço perfil I e bobinas de aço de chapa fina. Essa fábrica, ela gasta em matéria-prima R$ 700 mil por mês. Mão de obra direta, R$ 120 mil. Os gastos com vendas são R$ 15 mil. O setor administrativo, R$ 50 mil. A fábrica tem um custo de aluguel de R$ 23 mil e o transporte para a produção dos produtos é de R$ 10 mil o custo. Então, o critério de rateio que a gente vai utilizar nesse caso é o volume de produção. E nesse caso, levando em consideração os gastos da fábrica, vamos à primeira fase, que é separar os custos das despesas. Neste caso, os custos da fábrica são a matéria-prima, a mão de obra direta, o transporte da produção e o aluguel. E as despesas são os gastos com vendas e o setor administrativo. Note que os custos eles estão mais voltados para a produção dos produtos. Eles estão diretamente ligados ao produto. Já as despesas, elas não são a atividade fim da empresa, que é fabricar viga I ou bobinas de chapa fina. A fase 2 é separar os custos diretos dos custos indiretos e alocar os custos diretos. Então, os custos da empresa são os seguintes: custos diretos, matéria-prima, 700 mil, e a mão de obra direta, 120 mil. Os custos indiretos são o transporte da produção e o aluguel. Lembrando o conceito de que custos diretos são os custos que você utiliza direto para a produção do produto. Os indiretos são os que não são diretamente para a produção do produto. E aí, vamos alocar os custos diretos. Dos custos diretos, 700 mil foi de matéria-prima. A viga de perfil I gastou 500 mil e a bobina de chapa fina gastou 200 mil. Enquanto que a mão de obra de 120 mil para todos os produtos, só a viga I consumiu 70 mil e a bobina de chapa fina 50 mil, totalizando um custo total direto para a viga de perfil I de 570 mil e para as bobinas de chapa fina de 250 mil. E a fase 3, que é a fase final, vamos alocar os custos indiretos a partir do critério de rateio, que no nosso caso nós utilizamos o volume de produção. Considerando o volume de produção da fábrica neste mês, a viga de perfil I foram produzidas 15 mil unidades e a bobina de chapa fina 5 mil unidades, totalizando uma produção total de 20 mil unidades. Então, fazendo o cálculo, temos que 15 mil dividido pela produção total, que foi 20 mil, dá 0,75. E 0,75 vezes 100
é igual a uma proporção de 75%. Já para a bobina, são 5.000 chapas de bobina produzida, dividido pela produção total, chegando ao número de 0,25. 0,25 vezes 100, temos uma proporção de 25% da produção. Uma vez calculadas as proporções, a partir do critério de rateio, que no nosso caso foi o volume da produção, a gente parte para os custos indiretos. A somatória de todos os custos indiretos do nosso exemplo dá um total de R$ 33.000, sendo 10.000 do transporte da produção e 23.000 do aluguel. Esse número total de custo indireto a gente multiplica pela proporção encontrada através do critério de rateio. No nosso caso, R$ 33.000 vezes 75 dá um total de R$ 24.750 de custos indiretos para fabricar as vigas de perfil I. Já para as bobinas de chapa fina, temos um valor total de custo indireto de R$ 8.250. Feito isso, é possível calcular o custo total do produto, que é o custo direto mais o custo indireto. Para as vigas de perfil I, temos um total de R$ 594.750. Já para a bobina de chapa fina, temos um custo total de R$ 258.250. E para calcular o custo unitário do produto, é só dividir o valor do custo total dividido pela quantidade de unidades produzidas. No caso da viga de perfil I, temos um valor unitário para cada viga de R$ 36,65. Já para a bobina de chapa fina, temos um valor total de R$ 51,65 para cada bobina de chapa fina produzida. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre custeio por absorção e obrigado.